Queridos irmãos e irmãs, quando nós observamos a nossa própria vida e a vida das pessoas do nosso tempo que nos cercam, nós percebemos que grande parte de nós dedicamos o nosso tempo, as nossas energias e as nossas melhores qualidades em adquirir aquilo que colocamos como meta para cada um de nós. Quase sempre, para nossa alegria, aquilo que colocamos como ideal, como meta e a que aspiramos e buscamos, são coisas boas e necessárias. Talvez alguém dedique toda a sua vida e suas energias, suas qualidades, suas habilidades no estudo, na reflexão, para que através do estudo de uma pesquisa, ele possa transmitir o conhecimento ensinando a outros, ele possa fazer grandes descobertas na ciência para ajudar o crescimento e a melhoria da vida das pessoas. Outros se dedicam o tempo, as energias e as qualidades ao seu trabalho, procurando cada vez mais crescer no seu ofício, na sua profissão, crescer na sua carreira, adquirir um bom salário para sustentar a sua família, para poder ter uma vida confortável e talvez até mesmo reservar alguma coisa para deixar para os seus descendentes. Assim, quando nós observamos a vida humana, cada um de nós buscamos uma meta, trilhamos um caminho, colocamos alguns ideais para nós. Quase sempre esses ideais podem ser bons, necessários e justos. Mas a liturgia da palavra de hoje, de modo especial a primeira leitura do livro de Reis, fala para nós que existe uma coisa que talvez em grande parte das vezes nós esquecemos de buscar, nós esquecemos de procurar, nós esquecemos até mesmo de pedir. E talvez seja ela, certamente é ela, mais necessária para nós do que uma carreira profissional próspera, do que uma vida acadêmica, uma vida de estudos, do que uma vida familiar plenamente feliz ou tantas outras coisas que buscamos. Na primeira leitura nós ouvimos a história do rei Salomão, filho do rei Davi, terceiro rei de Israel, escolhido por Deus para governar o povo do Senhor, para herdar o trono e a coroa do seu pai, o rei Davi, que foi grande diante de Deus, justo, fiel, e apesar de suas fraquezas, procurou sempre servir bem ao Senhor, lutar as guerras de Deus, para fazer com que Israel crescesse, fosse fecundo, fosse próspero. Salomão, ao subir ao trono ainda jovem, também era um homem fiel a Deus, também procurava colocar as suas melhores habilidades e capacidades a serviço de Deus. E como um homem que cultivava a atenção à vida, a atenção às responsabilidades daquele ofício que ele deveria realizar, Deus se dignou aparecer a Salomão e conceder a ele algum pedido que ele tivesse para fazer ao Senhor. Afinal de contas, quem governa Israel é Deus, e todo rei representa a Deus no governo do seu povo. Pois bem, nessa aparição do Senhor a Salomão, Deus dá a ele a graça de pedir aquilo que desejar o seu coração. Salomão poderia ter pedido muitas coisas como um rei que estava subindo ao trono. Ele poderia ter pedido riquezas, afinal de contas, é fundamental para um rei, para um governante ser rico e próspero. Ele poderia ter pedido a morte dos seus inimigos. Afinal de contas, é importante que um rei não tenha diante de si obstáculos com os quais lidar. Ele poderia ter pedido poder, porque isso também é importante a um rei. Mas Salomão, atento à vida, atento à realidade, atento às suas responsabilidades, ainda muito jovem, pede a Deus apenas uma coisa: que Deus lhe dê o dom da sabedoria, para que ele tenha um coração capaz de discernir o bem do mal, um coração que seja capaz de conduzir e apacentar o povo de Deus. A sabedoria, ela é em primeiro lugar um dom de Deus. A inteligência é uma capacidade humana, o conhecimento é fruto do esforço humano, a ciência é fruto da reflexão humana, mas a sabedoria não. A sabedoria é um dom que vem do alto. E a sabedoria não se identifica com a inteligência. A sabedoria não se identifica com a ciência ou com o conhecimento. Eu posso ser inteligente e não ser sábio.
eu posso ter conhecimento e não ser sábio, eu posso ter ciência de muitas coisas e também não ser sábio. A sabedoria é uma capacidade que o próprio Deus dá à nossa inteligência e ao nosso coração para conhecer a Ele e conhecer a sua vontade. E a sua vontade que se manifesta de modo muito concreto na vida humana, na vida cotidiana, na vida diária. A sabedoria é uma capacidade de discernir com profundidade e atenção o bem do mal e escolher aquilo que melhor nos aproxima do Senhor. A sabedoria, ela nos dá o conhecimento do coração humano para que nós possamos viver uns com os outros de forma pacífica, feliz, próspera. Por isso a sabedoria nas Sagradas Escrituras, de modo especial no Antigo Testamento, ela é tão desejada e procurada. Porque sem a sabedoria, nenhuma coisa que o homem realiza perdura. E no nosso coração existe um desejo profundo de felicidade, de realização. Mas esse desejo de felicidade e realização, ele só pode acontecer quando nós somos sábios. Porque é a sabedoria que nos torna livres. E aqui talvez nós devemos nos deter um pouco. Nós vivemos num tempo em que liberdade é uma palavra muito utilizada, mas pouquissimamente, geralmente nós falamos que liberdade é fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que me apetece, fazer aquilo que eu sinto para mim, que naquele momento é o melhor. Ser livre é fazer aquilo que me dá na telha, como nós dizemos popularmente. Bem, liberdade pode ser tudo menos isso. Liberdade não é fazer o que me vem à cabeça, não é fazer o que me agrada, não é fazer o que eu acho melhor. Ser livres é fazer o bem, é ser capaz de discernir entre um bem menor e um bem maior e escolher concretamente, de forma prática, qual é o bem mais adequado para mim em cada situação da minha própria vida. Quais são as melhores palavras a dizer nessa situação? Qual é a melhor atitude a tomar nesta? Qual é a melhor ação a evitar nesta situação? E cada vez mais nós temos dificuldade de entender que a liberdade é esse exercício que somente o ser humano pode fazer. Nós, todos, seres humanos, somos animais, correto? Mas nós somos animais racionais. E por que nós somos animais racionais? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança com uma capacidade chamada razão. A razão é essa capacidade que nós temos de olhar para as coisas, ouvir as coisas, pensar sobre elas e discernir para podermos escolher o que queremos. Essa capacidade da razão que nos distingue dos animais que agem por instinto, pura e simplesmente, é o que nos faz livres, é o que nos faz cada vez mais maduros como pessoas humanas e como cristãos. É exatamente esse exercício da razão, iluminada pela sabedoria, que nos faz ser capazes de escolher entre o bem e o mal na nossa vida diária. Ora, muitas vezes nós confundimos a liberdade e vamos perdendo gradualmente a nossa própria liberdade. A liberdade é uma realidade que está presente desde uma criança até um adulto. Desde uma criança, a partir daquilo que nós chamamos de idade da razão, a partir dos 7 anos de idade, até um adulto de 80 anos. E por que é importante saber sobre isso? Porque Salomão precisava governar o povo de Israel. Salomão precisava conduzir o povo. Salomão precisava dar àquele povo a proteção necessária. E como pode se governar um povo? Como ele poderia governar a própria casa? Como ele poderia ser um bom rei se ele não fosse um homem sábio e livre? O que tem isso a ver conosco? Cada um de nós também somos reis e rainhas, porque somos livres, porque somos racionais. Tudo aquilo que está sobre o nosso poder, tudo aquilo que nós podemos agir sobre ele, tudo aquilo que nós podemos fazer, nos torna senhor daquilo que fazemos. E por isso cada um de nós temos que também reinar e governar a nossa própria vida. Uma criança de, 9, 10 anos de idade, ela pode ainda não ter sabedoria, mas ela tem liberdade.
Se o pai ou a mãe diz não faça isso ou faça, somente a criança pode decidir se vai ou não fazer. Ainda que ela possa ser coagida a fazer ou não fazer, é ela que tem que decidir. E assim segue a nossa vida inteira. Ninguém pode entrar em mim e tomar a decisão por mim a partir de dentro. Por isso que nós somos livres. E para que nós possamos governar a nossa própria vida, para que nós possamos conduzir a nossa própria vida bem, nós precisamos de sabedoria. E aí, para nós então, se faz importante pensar, afinal de contas, como nós encontramos sabedoria? Em primeiro lugar, temos que ter a humildade de Salomão de rezar, pedir a Deus o dom da sabedoria, que é um dom que vem do alto. Sem pedir, nós não receberemos. Sem pedir sabedoria, nós não seremos sábios. Sem pedir sabedoria, nós permaneceremos na ignorância sobre as coisas mais práticas da nossa vida. E não é isso que nós vemos? A dificuldade que grande parte das pessoas, e talvez muitos de nós, temos de governar a nossa própria vida. Governar a nossa casa, governar o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos relacionamentos. Grande parte das vezes agimos por instinto, por impulso, mas não por razão, não por sabedoria, não com consciência, não com liberdade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso pedir o dom da sabedoria ao Senhor. E a sabedoria, ela se encontra no coração e nos lábios de Deus. Por isso o salmista canta: como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra. Porque é a palavra de Deus que sai do seu coração e dos seus lábios, que é a sabedoria que nos guia, que nos forma, que nos educa, que nos orienta, que nos conduz. Por que Salomão era sábio? Porque ele pediu o dom da sabedoria, mas ouviu a Deus para ser sábio. Deixou-se educar e formar por Deus. Segundo ponto, talvez, para a nossa reflexão hoje: quem é que está nos educando e nos formando? Da onde nós tiramos os nossos critérios concretos de vida diária? Talvez muitos tiram o seu critério de vida da mídia, das televisões, da internet, de um jogador de futebol, de uma atriz, um ator, um grande influencer no YouTube. Esses são os nossos critérios de vida. Nós pautamos a nossa conduta, os nossos desejos, as nossas aspirações por essas pessoas, por esses meios. Que tipo de livros você lê? Que tipo de ideias você tem dentro da cabeça e do coração que governam a sua vida? Porque são essas ideias, são esses pensamentos, são essas influências que moldam o seu coração, que moldam a sua vida. E aí você pode medir, examinando a sua própria consciência. Você tem conseguido governar o seu pequeno reino, que é você próprio, que é a sua casa, que é o seu estudo, que é o seu trabalho, que são as suas relações? Se o seu reino está cercado de inimigos, se o seu reino está sendo invadido pelas tribulações, se o seu palácio real, que é o seu coração, está atormentado de problemas, de dificuldades, de crises, de dúvidas, cuidado. Talvez eu e você não estejamos governando bem e protegendo o reino que Deus nos deu, que somos nós mesmos. Porque é aí que Deus deve reinar. E Deus reina quando nós, acolhendo o dom da sabedoria, nos deixamos conduzir por Ele. Por isso, na segunda leitura da missa de hoje, São Paulo, falando aos romanos, fala para eles: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, daqueles que se deixam educar como filhos. Deus é Pai. E o que significa isso? Não significa que Ele dá um tapinha nas nossas costas quando a nossa vida não vai bem. Não significa que Ele faz vista grossa para as nossas limitações. Deus é Pai porque Ele nos ama profundamente, eternamente. E por isso Ele deseja nos educar como bom Pai e verdadeiro Pai que é. E como Pai, Ele às vezes tem que corrigir. Como Pai, às vezes Ele tem que consolar. Como Pai, às vezes Ele anima. Como Pai, às vezes Ele repreende. Como Pai, às vezes Ele nos permite cair, para que nós aprendamos, e às vezes nos levanta.
mas a paternidade educadora de Deus nos acompanha sempre. E isso é ser cristão, deixar-se educar por Deus. Nós não podemos ter uma relação com Deus infantil, que Deus mora lá no alto, eu moro aqui embaixo, Deus segue a vida dele, eu sigo a minha. E quando eu precisar de alguma coisa, eu ligo para o meu pai e peço, faço uma oração rápida e vamos ver o que ele faz. Não, a nossa relação com Deus ela é fundamental para que nós cresçamos, pelo simples fato de que nós, homens e mulheres, nascemos sem saber nada. E como cristãos também. E por isso nós temos uma vida inteira para ser educados pelo Senhor, conduzidos pela pedagogia amorosa de Deus. Mas nós precisamos ser humildes. Precisamos deixar que Deus nos eduque e pedir a Ele o dom da sabedoria. Por isso, o Evangelho de hoje, o Senhor fala aos discípulos sobre o mistério do reino de Deus. O reino dos céus, a presença de Deus em nós, governando e reinando, ela é algo tão valioso, tão precioso, que alguém que descobre que nós podemos ser conduzidos por Deus, quando Deus habita em nós, pela graça, essa pessoa ela vende tudo com alegria para conseguir a pérola preciosa, que é a presença de Deus nela. Ela vai e vende tudo para comprar o campo onde esse tesouro está enterrado. Meus queridos, hoje nós celebramos também São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora e os avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram dois grandes educadores da Virgem Maria. Eles tiveram a graça de ter como filha a mais perfeita de todas as criaturas e educá-la. Por quê? Porque São Joaquim e Santana eram um homem e uma mulher profundamente atentos à voz de Deus, profundos amantes da palavra de Deus, profundos conhecedores da palavra de Deus, e por isso, se deixando educar por Deus, também foram capazes de educar a Virgem Maria, que por sua vez educou Nosso Senhor. Porque embora a palavra de Deus não seja apenas o livro escrito, mas seja o próprio Cristo feito homem, que é a sabedoria de Deus, quando se fez homem, Cristo teve que aprender como ser pessoa, como viver como homem, como ser homem, e ele aprendeu de Maria. Por isso nós estamos falando aqui de uma tradição de educação, que talvez hoje seja fundamental para cada um de nós. Nós precisamos nos educar, nós precisamos nos deixar educar, e de modo especial aqueles que têm a responsabilidade de educar, pais e avós. Os avós não contrário aos pais, mas junto com os pais, devem educar. Filhos e netos devem ser educados. A nossa sociedade padece de uma profunda falta de educação. Não é isso que nós vemos? Nós temos um péssimo hábito de transmitir a responsabilidade da educação para outro. Quem vai educar o meu filho e o meu neto? A escola, mas não educa. Quem vai educar o meu filho e o meu neto? Coloca ele sentado na frente da televisão e do computador, liga e deixa ele ali 3, 4, 5, 10 horas. Ele vai ser educado desse jeito e não será. Os colegas da rua que brincam com ele na porta de casa talvez o eduquem, mas também não o educam. Quem vai educar as nossas crianças e jovens para que no futuro eles sejam homens e mulheres cristãos maduros? Quem vai educar? Nós temos que pensar que a responsabilidade é nossa, de todos nós que somos educadores. Eu como sacerdote, aqueles que são pais, aqueles que são avós, ou aqueles que são chamados no futuro a serem pais e mães, também tem que pensar nisso desde agora, porque a educação é algo fundamental, tanto a educação humana, e o que falta muito, é muito comum, permitam-me dizer com sinceridade, ver crianças, adolescentes e jovens que são profundamente mal educados, não sabem dizer bom dia, boa tarde, boa noite, nem com licença, nem obrigado, nem por favor, não sabem ter respeito aos mais velhos, chamando-os de senhor e senhora, tratam os mais velhos como se fossem iguais, não sabem a diferença de idade, de experiência, de maturidade, e cada vez mais cresce no coração daqueles que faltam educação o orgulho. E por isso nós vemos crianças, jovens e adolescentes e adultos profundamente orgulhosos. Não, para que eu vou ouvir o meu pai e a minha mãe, meu avô e minha avó, o padre?
Para que eu vou ouvir meu professor? Eu sei o que é melhor para mim. Eu já tenho 15 anos, eu já tenho 20 anos, eu já tenho 30 anos, eu já sei tudo sobre a vida. Com base em que nós podemos dizer isso? Por uma profunda falta de educação, que também se reflete na vida cristã. Quantas vezes nós não vemos crianças, jovens e adolescentes que simplesmente não sabem nada sobre a vida cristã? Ou não foram bem catequizados, ou não foram bem educados na fé pelos próprios pais, lamentavelmente, não sabem rezar, não sabem se comportar na igreja, não sabem entender a vida cristã, não sabem o que significa viver como cristãos, porque isso simplesmente não foi dado a eles. Talvez esteja no seu coração passando um sentimento de desespero ou angústia. Não, não deve ser isso. Nós devemos encontrar a resposta pedindo sabedoria a Deus, agora. Nós precisamos pedir a Deus que venha em nosso auxílio, que nos eduque, que nos ensine. Nós devemos ouvir a Deus, devemos ouvir a igreja, devemos ouvir uns aos outros. E vejam bem, os bons educadores, a começar por mim que falo, como por cada um de vocês, de modo especial aqueles aqui que são pais e avós, os bons educadores, eles não educam na força, eles não educam na imposição, eles não educam com a violência. Os bons educadores vivem aquilo ou procuram viver aquilo que ensinam. E portanto um pai e mãe têm direito de agir sobre o seu filho, é claro, mas não como donos, mas como educadores, como aqueles que têm a responsabilidade de viver e dar exemplo daquilo que é o melhor para os seus filhos. Os avós têm o direito de educar os seus netos? É claro que têm. Não como alguém que impõe a força, mas primeiro como aqueles que dão exemplo daquilo que acreditam. Por isso a sabedoria é importante, porque se eu não tenho convicções, se a minha mente não está formada pela palavra de Deus, eu não vou saber o que transmitir aos outros. Eu vou gritar, eu vou bater, eu vou xingar, eu vou punir, eu vou me revoltar, eu vou amaldiçoar os meus filhos e netos, mas jamais educá-los. Então, meus queridos, a sabedoria nos dá conhecimento prático da nossa própria vida. Precisamos educar pelas nossas palavras, precisamos educar pelos nossos atos, mas precisamos educar principalmente pelo nosso exemplo de virtudes. E para isso nós precisamos nos santificar, eu e você. Nós precisamos começar por nós o trabalho de educação para depois transmitir aos outros aquilo que precisamos transmitir. Na vida cristã também se precisa educar. Quantas vezes nós sacerdotes ouvimos pessoas dizerem assim: padre, eu não vou batizar o meu filho agora não, eu vou esperar ele crescer, para quando ele crescer, ele escolher a religião que é melhor para ele. O que é mais importante? A alma que é imortal ou o corpo que é mortal e perecível? Ora, se é o corpo, então nós temos um problema na nossa visão de educação. Porque um pai e uma mãe que geram uma nova vida, cuidam daquela vida, dão roupa, alimento, vestem, dão banho, cuidam da saúde, sabem o que é o melhor para o corpo. Como pode um pai e uma mãe não saber o que é melhor para a alma, que é imortal? Ora, se Deus é o nosso verdadeiro tesouro, é a nossa pérola preciosa que nós encontramos, por que nós vamos privar os nossos filhos e netos desse bem, que é mais valioso do que todos os bens do corpo? Por isso, religião não se escolhe enquanto se é criança. Se você tem um filho e um neto, batize, crisme, leve para a primeira comunhão, dê testemunho de vida cristã, eduque, ensine ele a amar a Deus, a descobrir que em Deus nós temos tudo o que precisamos. Um dia, se ele chegar à idade adulta e decidir livremente, depois de pensar e refletir, e considerar que não é o melhor caminho para ele a fé que ele recebeu dos pais, bendito seja Deus, bendita seja a liberdade, que ele siga aquilo que ele discerniu que é o melhor. Mas se nós educarmos bem, não há possibilidade de encontrar outro bem fora de Deus, fora da fé católica, fora da igreja. Por isso a religião não deve esperar-se para escolher, mas deve ser transmitida também. Mas eu só posso transmitir se eu vivo bem a minha fé. Por isso, meus queridos, vamos pedir a intercessão de São Joaquim e Santana sobre cada um de nós,
para que eles, como bons avós, bons educadores e bons pais da Virgem que foram, que agora, de junto de Deus, onde eles estão, eles intercedam para que todos nós, educadores, sacerdote, pais, avós, futuros pais, um dia, todos possamos buscar a sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo feito homem, para que, reinando dentro dos nossos corações por uma vida santa, Ele nos ensine, apesar de nossa fraqueza, apesar de nossas fragilidades, apesar de nossos pecados, transmitir, pela educação que nós podemos oferecer com a nossa própria vida, aquilo que é o melhor, aquilo que nos torna feliz, aquilo que nos leva à vida eterna, que é a vida cristã, a fé católica, que nós recebemos de nossos pais, que recebemos de Deus e da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.